28 de fevereiro de 2013. Com público pagante de 4 torcedores, Corinthians vence Milionários no Pacaembu. Com Valdívia e Kleber no banco, Palmeiras encara o Libertad valendo a liderança do grupo na Libertadores. Ney Franco colocará São Paulo ofensivo em campo contra o The Strongest. Sem pontuar, só a vitória interessa ao tricolor. Cheio de vontade, Marcos Assunção deve ser titular do Santos no clássico com o Corinthians. E ainda, Chelsea vence e avança na Copa da Inglaterra, mas técnico reclama da torcida e avisa que sai em junho. E Atlético de Madrid fará clássico com o Real na decisão da Copa do Rei. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. O Corinthians venceu a primeira na Libertadores, mas nem por isso a noite no Pacaembu, fechado ao público, deixou de ser melancólica. A torcida fez falta. 9 torcedores conseguiram uma liminar para assistir ao jogo. Não foram 6, Celso? 6 torcedores? 6, mas o Corinthians propôs que eles não entrassem, 2 aceitaram, 4 quiseram entrar. Exatamente. Então, 6 torcedores conseguiram liminar para assistir ao jogo, mas apenas 4 insistiram na ideia e foram ao estádio e realmente entraram. Os jornalistas tiveram dificuldades, mas acabaram entrando para a cobertura da partida. Alexandre Silvestre mostra toda a movimentação em uma noite atípica no Paulo Machado de Carvalho. Nem parece dia de jogo de Corinthians, tudo muito tranquilo aqui na Praça Charles Miller, que fica na zona oeste da capital. Correr tá liberado. Você veio fazer o que aqui hoje? Vim apoiar o Corinthians, nem que for, entendeu? A gente não pode estar entrando lá dentro pelo fato que ocorreu lá na Bolívia, mas a gente está no Corinthians até lá de fora. A mente tá lá dentro, é a mente. Não vai estar lá dentro, mas quem tá lá dentro vai estar. Entendeu? É o sangue. Não tem como entrar aí, a gente às vezes se pula o muro, faz uma escada aí, dá um jeito de entrar aí no estádio, né? Há mais de 1 mês e meio, pegando carona, esses fanáticos colombianos prometem seguir na estrada até Oruro, na Bolívia, para ver o duelo do Milionários deles contra o San José. E qual o tamanho da sua decepção de chegar aqui no Pacaembu depois de mais de 1 mês e meio de estrada e não poder entrar? Pues sí, decepcionados porque tanto viaje aguantándonos el frío, la lluvia, el sol, todo para poder venir acá e não poder entrar. Decepcionados, tristes. Não menos fanática, a massa corintiana atende ao pedido da diretoria alvinegra e não vai ao Pacaembu, salvo raríssimas exceções. Eu acho que isso daí que tá fazendo com a gente é sacanagem. Eu acho que o indivíduo, ele errou, ele deve ser penalizado. Só que não é justo fazer isso com toda a torcida do Corinthians e que a mídia tá fazendo, rotulando todo mundo como assassino e vendendo. O impacto é grande, mas ao mesmo tempo tem que pensar que os jogadores vão dar um esforço a mais diante desse acontecimento. E assim chega o Corinthians no Pacaembu, sendo recepcionado pela imprensa por 2 torcedores, 3 na verdade. Aumentou, tem mais 2 aqui atrás, são 5, 6. 2 horas antes da chegada do Corinthians, muitos profissionais de imprensa devidamente credenciados não conseguem entrar no estádio. Agora já são quase 7 da noite. Eu cheguei aqui 6 da tarde. Isso é vergonhoso, rapaz. Isso é uma coisa vergonhosa. Eu não sei de quem é a culpa, mas alguém tem culpa. Você vê os profissionais que vêm trabalhar numa situação como essa, é vexatório. É no mínimo ridículo. Isso é absolutamente sem propósito. Só espero que não seja uma birra do Corinthians. Sinceramente, se for uma atitude muito pequena aí da
cúpula corintiana. Às 19h07, o acesso é liberado para os jornalistas. Quem tiver a carteirinha da CESP, por favor, nós vamos liberar, mas desde que fique aqui nas cabines. Não pode descer para a área numerada nem VIP, ok? Enquanto isso, uma outra porção de repórteres, inclusive eu, se aglomera em frente ao portão 23 por um motivo diferente. Um pequeno grupo de corintianos conseguiu na tarde dessa quarta-feira, horas antes da bola rolar no Pacaembu para Corinthians e Milionários da Colômbia, Libertadores da América, uma liminar na justiça, dando direito a esses torcedores de entrar no estádio para ver o jogo. Estamos em frente à ouvidoria do Paulo Machado de Carvalho. Os homens encarregados já estavam cientes dessa história e a nossa reportagem também, acompanhando tudo de perto. Um dos funcionários do setor fala comigo pelas grades dessa janelinha. Nossa função é unicamente informar ao Corinthians se efetivamente eles têm ingresso adquirido precedente. Por volta das 9 da noite, aparece um carro com 5 torcedores, entre eles 2 advogados. Eu tenho o direito de assistir o jogo, estão desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor. E eu estou analisando com os meus colegas aqui se vamos entrar no estádio ou não, porque estamos recebendo ligações de inúmeras pessoas, inclusive do Corinthians, indignado com a nossa atitude de estar entrando no estádio. Eu represento a torcida do Corinthians como um todo, porque eu só estou entrando como um torcedor. Todos sabem que não quero prejudicar o Corinthians e que essa minha atitude não prejudica o Corinthians. É um exemplo para todos seguirem. Essas ameaças que talvez o Corinthians deva estar sofrendo, e por isso eu estou recebendo essas ligações, é justamente para evitar esse meu direito. Entendeu? Meu direito não pode prejudicar o direito do outro. E essa ação, eu repito, não discute o direito, a pena aplicada para o Corinthians, discute o direito do consumidor, o direito do cidadão, a soberania da lei brasileira. Isso aqui é uma ditadura imposta para Comebol. Eu esperava que, é óbvio que o Corinthians tem que pedir, o papel dele, etc. Mas eu não esperava tanta. Mas eu acho que eles estão pensando no Corinthians. Eles têm que fazer isso, eu também estou pensando no Corinthians. Mas e daí? Que a minha entrada é pensar no Corinthians. É pensar no torcedor corintiano como um todo, como cidadão. Indecisos, eles seguem para a ouvidoria. Por essa fresta, você vê integrantes do Departamento Jurídico do Corinthians contra-argumentando em vão. Nesse momento, qual a decisão, doutor? A reunião foi, nós vamos entrar, o Corinthians vai cumprir a determinação da Conmebol. Se a Conmebol não deixar entrar, o Corinthians não vai deixar entrar. O Corinthians pede para que nós não entremos, só que eu vou entrar, porque eu vou exercer meu direito. Todos vão entrar? Acho que todos vão entrar. Houve um pedido ou uma ameaça? Não, ameaça jamais. Foi pedido, então. Pedido. De posse da liminar, o grupo não arreda pé, vai em frente e é barrado num primeiro momento por fiscais da Federação Paulista que aguardam ordens superiores. Só que tem que esperar um minuto só. Não vai falar, calma, começar o jogo. Tem autorização liminar, vai até as 9h30. Já passou o horário já. Aguarda só um minutinho. Aguarda só um minutinho, por favor. Eu não vou guardar só um minuto, vai deixar eu entrar? Não. Já tá vindo a ordem lá do superior. Que ordem? De quem? Superior é a lei. Só um minutinho. A polícia entra em cena para que a decisão judicial seja cumprida. Escoltados pela PM e cercados por um batalhão de jornalistas, eles finalmente entram no Pacaembu. Se o Corinthians não teme represálias, por que tentou convencer os torcedores de não entrar no estádio? Para tentar cumprir a determinação na íntegra da Conmebol. Olha, portões fechados. Só 5, 6 pessoas que detêm esse poder. Vamos tentar cumprir na íntegra, que seria uma melhor hipótese para o Corinthians. Assim não foi entendido por eles, respeitamos a ordem judicial, mas quem decide, quem tem esse poder de decisão é a Conmebol. Na verdade, o Corinthians espera que a próxima partida já seja disputada com portões abertos. É o que o Corinthians vai insistir na defesa que vai ser apresentada amanhã à Conmebol. Então, a minha primeira esperança é de que a gente já tenha portões abertos para a próxima partida. Eu entendo que todo mundo tem o direito disso, eu não estou, pelo amor de Deus, não quero
que mudar. Eu acho que é um direito que cada um tem, comprou ingresso, tem que exercer o seu direito. Só que no momento que você é um torcedor, você vai exercer o seu direito, onde o seu direito vai prejudicar o time que você ama, o time de coração, que é o motivo que ele quer vir aqui, eu mudaria de ideia. Dos 40 mil lugares no estádio, apenas 4, 1, 2, 3, 4, são ocupados por eles, que pagaram o ingresso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, entrou na justiça, garantiu o direito de entrar. Enfim, é Brasil, né? Isso aqui é um circo. Só para citar, na Europa, a UEFA mandou a Lazio jogar o próximo jogo com portões fechados porque torcedores fizeram gestos racistas na partida contra o Borussia Mönchengladbach pela Liga Europa. Vai ter que jogar com portões fechados. O Galatasaray, a torcida jogou... o Galatasaray já havia sido punido pelo uso de sinalizadores. Aí, não satisfeitos, os torcedores do Galatasaray jogaram sinalizadores de fora para dentro do estádio. Resultado que fez a UEFA, vai jogar também, ou melhor, o Fenerbahçe vai jogar com portões fechados e ainda será observado nos próximos 2 anos, correndo o risco de ser excluído de competições europeias. Sabe? Se não houver rigor na punição, não vai mudar a mentalidade. Ninguém está pouco preocupado com o que aconteceu com o menino lá na Bolívia, 14 anos, que foi morto de uma maneira estúpida. As pessoas têm um discurso, porque tem que prevalecer o direito dele, daquele, quer entrar na justiça. Circo, eu defendo dessa maneira. Bom, boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Mais para circo do que outra coisa. Eu gostaria que essas pessoas, eu respeito o direito de todo mundo de tentar, e é um direito sim, não, eles não fugiram do direito. Mas eu gostaria de ver o povo brasileiro com luta por direitos maiores. Por exemplo, os estádios são um lixo. Lutar, por exemplo, para estádios melhores. Eu gostaria que essas 4 pessoas fizessem isso daqui para frente, melhores condições, quando eles comprarem o ingresso e o lugar que lhes foi destinado não estiver lá, que eles fizessem a mesma coisa, seria muito útil para o nosso futebol, mas é um direito deles e a Conmebol fez finalmente alguma coisa para tentar melhorar o futebol. A família do garoto está sofrendo demais e eu vejo com muita simpatia tudo isso que aconteceu. Tem que existir punição para todos, não é só para o Corinthians não, para todos. Mas como o Corinthians é grandão, é o maior de todos, é um exemplo importante que seja seguido daqui para frente, mas para todos tem que ser assim. A Conmebol tem que deixar de ser esse grande latão de lixo que ela sempre foi para se transformar numa entidade séria. E só vai ganhar seriedade se ela fizer um regulamento e esse regulamento for cumprido. Pela primeira vez na história da Conmebol, eu estou vendo alguma seriedade. Espero que não seja só fogo de palha. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é: você acha que o Corinthians corre risco de ser punido pela entrada desses 4 torcedores na partida contra o Milionários, válida pela Libertadores? Vocês acham que corre risco, Celso? O risco existe. Claro que existe. Mas não foi o Corinthians que teve. Mas aí é tudo uma questão da interpretação da FIFA. Se mostrar que existe algum vínculo na ação movida por esses torcedores, mesmo sendo pessoa física com o clube, pode haver interpretação que foi uma manobra do clube para tirar uma medida que está na esfera esportiva utilizando a justiça comum. Qualquer decisão, qualquer ação de um clube na justiça comum prevê o regulamento da FIFA, o estatuto da FIFA, com exclusão de competições, entre outras penas, né, Flávio? Não creio, eu acho que não vai acontecer nada. Esses 4 rapazes, eles fizeram um papel, né, mais pastelônico do que outra coisa. Claramente não tinha torcida no estádio ontem. Tá certo, você que está em casa, acesse o site Vote Resultado, sai no fim do programa de hoje. Deixa eu passar um recado para você. Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com o quê? Easy Implant. A Easy Implant pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant são especializados em suas áreas e eles estão esperando por você. Se você precisa de um implante, ou de uma prótese, ou trocar dentadura, ou qualquer outro tipo de tratamento, uma cárie, um canal, tá com uma dor de dente, fazer uma limpeza, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final.
em clínicas modernas, de fácil acesso e com estacionamento na porta. Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Ligue agora para a Easy Implante e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão esperando por você. Então ligue 2174 4200. Repetindo devagarzinho para você anotar. 2174 4200. Easy Implante. Está no começo do ano ainda, vamos começar a cuidar da saúde bucal. Após o jogo, o técnico Tite e os jogadores falaram sobre a experiência de jogar com portões fechados. A morte do garoto Kevin Spada também foi comentada pelo treinador corintiano, que pede punição aos responsáveis. Passa 300 coisas na cabeça da gente quando uma tragédia acontece. E não é acidente. Para mim não é acidente. Acidente é outra coisa. E aí, passado o tempo, eu começo a refletir e eu digo, qual é que é o meu papel nessa história toda? Eu procuro ver qual é que é o meu papel enquanto técnico de um time da grandeza do Corinthians. Digo, poder ser uma voz para que novamente não aconteça esse tipo de coisa. Poder trabalhar em função do esporte, de alguma forma. Entendi que é essa, então foi essa... É esse o jeito que eu vou também me posicionar em relação a isso. Eu quero que haja justiça e que pare com a impunidade. Que os responsáveis sejam direcionados. Eu quero isso. Esse é o meu papel em função daquilo que eu tenho. E não é só no âmbito do esporte. É no âmbito geral. Que o esporte também seja um exemplo. Daqui a pouco que o esporte seja exemplo. Torcida sem torcida, a gente tem que sempre dar o melhor e tentar fazer o melhor para ajudar a Corinthians a sair com as vitórias. O que o Tite pediu foi feito? Foi a vitória, não tomamos gol, parar de tomar gol, decidimos jogar com intensidade, conseguimos uma grande vitória. Você já jogou para pouca gente no estádio, mas com 4 só, foi demais? Ou de menos? Foi de menos, mas o importante é que a gente saiu com o resultado positivo e garantiu esses 3 pontos importantes para nós. Deu para ouvir os 4 gritando ali na numerada? Ah, deu, pô. São pouca gente, eu lembrei o Bragantino, que não ia quase ninguém no estádio. Quando eu tava no Bragantino, dá pra ouvir os caras tudo xingando. Mas agora aqui ainda bem que ele só incentivou a gente. É diferente, né? Não tem aquela pressão, não tem aquela motivação extra. E por isso o time teve que ser muito concentrado, muito ciente do que veio fazer para conseguir essa vitória. Situação surreal essa, estádio vazio, só 4 ali incentivando vocês. É difícil, né? Por um acaso a minha estreia foi assim, né? Por um acaso contra o Corinthians, pelo Flamengo. É ruim. Acho que a gente estava conversando, eu falei, pô, imagina a Champions League, o atual campeão, o Chelsea, jogando sem torcida. Então é uma situação ruim. Parece até não ser um jogo de Libertadores, né? Mas o importante é que a gente venceu. Estamos de volta na ponta, brigando. Então voltamos a brigar pela Libertadores. Fizemos aquilo que tinha que ser feito, a vitória para nossa família, para aqueles jogadores que não conseguiram vir para o jogo. O Pato. Eu comemorei, imaginei ela ali. Tá muito longe, né? Sair com a vitória, aquilo que é o mais importante. Os últimos 14 jogos, 12 gols. Jogos internacionais pelo Corinthians, 2 no Mundial, 2 gols, e 2 pela Libertadores, 2 gols. Tá boa essa média? Sim, como eu falei, né? Mais importante que o time ganhou. A gente trabalha aqui em equipe e isso é mais importante que eu faça agora. Guerreiro, foi o gol mais silencioso da sua vida, da sua carreira? Sim, a primeira vez que joguei sem torcida, sem gente. Mas foi assim, né? Que a gente teve que jogar hoje. É mais importante que a gente ganhou. E como é marcar e não ouvir o som maravilhoso da massa gritando? Difícil, né? Eu queria comemorar com a torcida, mas não tinha ninguém. Então ficou um pouco chato, né? O Guerreiro ouvia os narradores, né, de rádio e televisão narrando o gol que ele marcou. Não tem o que discutir. A culpa foi daqueles bandidos que assassinaram o garoto lá em Oruro. Isso é o que interessa, acima de qualquer coisa. E aliás, essas torcidas uniformizadas faz tempo que elas infernizam o futebol, criam sérios problemas, todas sem exceção.
Felizmente, agora a justiça boliviana está tomando uma posição como a justiça paraguaia tomou contra aqueles torcedores uniformizados Santos que saíram roubando lá pelas ruas de Assunção. Então, acho que pelo menos alguém está fazendo alguma coisa. E é uma grande chance de exterminar com isso de uma vez. Espero que alguém tenha coragem de fazer isso. A menos que os compromissos, os rabos presos sejam tão intensos que não queiram aproveitar essa oportunidade. Mas ela está dada. E o Corinthians mostrou que com torcida ou sem torcida tem um timaço e é um dos grandes favoritos a ganhar a Copa pela segunda vez. Verdade mesmo. O Corinthians tem tudo para conquistar, principalmente pelo que mostrou ontem contra o time colombiano. Tem muita gente que não consegue diferenciar o que é paixão clubística e o que é razão. Então, acho que se você toma determinada postura, você é anti ou você é a favor e não vê o fato com isenção. Até por isso, queria dar os parabéns para o Tite, que poderia muito bem fazer média com torcida, média com diretoria e está ali cobrando a punição aos responsáveis que assassinaram o garoto lá de 14 anos na Bolívia. Um garoto que estava vendo, aliás, uma matéria hoje de muita sensibilidade da Folha de São Paulo, contando a história do menino, o que ele representava para a família, cuidava dos irmãos menores, era um jovem que estudava, tinha um baita potencial pela frente e teve a vida abreviada por um ato irresponsável. Para mim, um sinalizador marítimo não tem nada de festa. O objetivo realmente, quando se usa um artefato desse no estádio de futebol, no mínimo tem a noção exata do que pode fazer. Matar uma pessoa. Só um detalhezinho, e o que se apresentou aí como laranja ou como verdadeiro assassino? Deve estar contando vantagem pelas ruas aí de São Paulo, desfrutando do dinheiro que ganhou para aparecer como laranja ou contando o assassinato que cometeu. Para ele parece que não vai acontecer nada, é uma tristeza. Se fosse... de verdade, iria para Oruro responder lá. É o que deveria acontecer, sem dúvida. Na minha opinião, mas sem dúvida. Ele deveria tomar a iniciativa. Eu sei que isso vai contra todas as leis, não tem extradição, mas o bandido tem que pagar pelo que fez. Se é que foi ele, né? Claro. Ou se ele está assumindo a condição de laranja. De qualquer maneira, um assassino está solto. E esse assassino tem que ser preso. Não, o que é importante mesmo é ver o jogo. Vai pro estádio, vai entrar de qualquer jeito. É isso que é importante. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco os gols da Libertadores da América, os gols pela Europa, Palmeiras entra em campo esta noite valendo a liderança do grupo 2 e as notícias de Santos, São Paulo e Corinthians. Amanhã tem Super Esporte recheado de atrações a partir do meio-dia. Veja o recado do Thiago Oliveira. E aí, Michele, fala, turma ligada no Gazeta Esportiva, tudo bem? Olha, amanhã no Super Esporte, destaque, é claro, para a Copa Libertadores. O São Paulo encara o The Strongest no estádio do Morumbi, enquanto o Palmeiras terá o Libertad lá no Paraguai. Vamos ainda saber as novidades de Santos e Corinthians, que farão o clássico do final de semana no Paulistão. E tem ainda o nosso Super Gol, sempre especial, é claro. Tudo isso, que nada, tem muito mais no Super Esporte amanhã, ao meio-dia. Eu tô esperando por vocês. Muito bem, olha, eu recebi uma carta aqui do Vicente de Paula, lá de Capelinha, Minas Gerais. Vicente de Paula é o rei do brega. O Pegador, mistura de ritmos. Recebi o CD e ele também pediu para eu entregar um CD para o Flávio Prado, para o Godoy, para o Celso, para o Chico Lang, passa para o Celso. E pediu para o Celso Cardoso enviar um CD também, porque ele gostaria muito de receber um CD seu. Eu enviarei com o maior prazer. Tá bom? E ele é corintiano doente, não perde um Gazeta Esportiva, é fã de todos nós. E ele quer receber um CD do amigo Celso Cardoso. Ele é seu amigo, o mais brega do Brasil, aqui o rei do brega? Não era, se tornou agora. Vicente de Paula, felicidades pra você, viu? Muito obrigada pelo seu... Queria também mandar um abraço pro Nivaldo corintiano, sempre ligado no Gazeta Esportiva, e pro Leopoldo Reis, sabe tudo de música também, sempre ligado no programa. E o show ontem? Fantástico. Show de bola. Muito... Que tal mudar a sua casa para melhor? Já pensou em tirar a sua TV de cima do móvel e colocá-la num suporte? Para você economizar espaço e ter mais praticidade, a escolha certa é um suporte da Brasforma. A Brasforma pensou numa linha completa de suportes para os mais diversos usos, como TVs LCD, LED, plasma e convencionais, além de monitores, projetores, micro-ondas, racks, pedestais e home theater. A Brasforma tem maior compatibilidade com os diversos modelos de TV. São mais de 60 produtos, suportes fixos, inclináveis, articulados, de teto e até suportes motorizados, com até 5 anos de garantia.
Só quem tem 25 anos de história vendendo no Brasil e em mais de 15 países pode oferecer tanta qualidade e segurança. Então, se você quer ver tudo do jeito que você gosta, suporte Brasforma. Acesse brasforma.com.br e clique em onde comprar para achar a revenda mais perto de você. E tem Brasforma nas redes sociais. Participe e conheça as novidades. Suportes Brasforma. Fixação por qualidade. Alguns detalhes: a presença do Atlético de Madrid em grande estilo, vai para a final da Copa do Rei, joga contra o Real Madrid, que deu um vareio no Barcelona. E em cima de Barcelona, o Tito Vilanova recebeu hoje a visita do Sandro Rosell. Ele está fazendo um tratamento nos Estados Unidos e eles já estão discutindo eventuais mudanças no Barcelona, contratações, porque há um receio do Barcelona virar o fio, deixar de ser o maior do mundo. Ele ainda o é, mas fica complicado começar a perder alguns jogos importantes como ele tem perdido. De novo, falou-se de Neymar, mas o Sandro Rosell entende que tem que esperar até 2014, porque aí o preço seria mais barato, teria só que acertar com o jogador. Tito Vilanova gostaria de ter o jogador imediatamente. Com relação ao sucessor do Barcelona, o time que pinta aí é esse Bayern de Munique. Time jogando um futebol maravilhoso, base da seleção da Alemanha, como o Barcelona é a base da seleção espanhola. Contratou o Guardiola, tem conseguido reforços maravilhosos e também entrou na briga para contratar o Neymar. Então, se o mundo mudar, o grande futebol, o maior time do mundo mudar sua coroa, ela mudará provavelmente para a Alemanha, para o Bayern de Munique. E mesmo com a vitória de ontem, azedou de vez a relação do técnico Rafa Benítez com a torcida do Chelsea. Muito criticado desde que foi anunciado como substituto do italiano Roberto Di Matteo, o treinador espanhol afirmou ontem na entrevista coletiva após o jogo pela Copa da Inglaterra que deixará o comando dos Blues no final desta temporada em junho. Benítez não conseguiu bons resultados dentro de campo e fora dele ouviu protestos da torcida em todas as partidas. Segundo o técnico, uma parte dos torcedores deveria parar de perder tempo fazendo cartazes contra ele e apoiar o time. Benítez também se mostrou incomodado com o fato de sempre ter sido chamado de técnico interino pelos fãs dos Blues. Os Blues estão com razão? Vocês que acompanham, Celso? Ele é um chato, esse treinador? O Rafa Benítez? Incompetente? Não, ele é competente. Teve sucesso na Inter, teve sucesso no Liverpool. Quer dizer, esse foi o problema. Ele teve sucesso no Liverpool e a imbecilidade de torcidas faz com que entenda. Que não é só aqui, entendeu? Existe em qualquer lugar do mundo. Ele desafiava muito o Chelsea quando estava dirigindo o Liverpool e a torcida não aceita isso. Então atrapalha o time. Uma bobeira. Agora, ele vai sair, vai cuidar da vida dele, cada um cuida de si. Não é muito fácil dirigir o Chelsea, né? Grandes treinadores passaram por lá sem muito sucesso. Aí aconteceu aquele acidente deles ganharem a Champions League no ano passado. E aí ficou essa coisa toda de tal. Mas o Chelsea ainda tem que ser melhor na Inglaterra, nem isso ele é. Campeonato Paulista, o Santos terá novidade no meio-campo na partida contra o Corinthians no final de semana. Uma das principais contratações do Peixe na temporada, o volante Marcos Assunção, deverá ser titular no clássico. Veja na reportagem dele, Luiz Henrique Gurian. Mais um perigo para o Corinthians no clássico de domingo no Morumbi. O meio-campo Marcos Assunção está de volta. Ele substitui René Júnior com 3 cartões amarelos. Pela análise do jogo, resposta que veio da comparação com a atual estrutura do Santos, sente a vontade. Clássico é isso. A vontade de jogar, a vontade de vencer, a vontade de estar jogando contra o Corinthians é muito maior. Dentro de campo vocês vão poder ver isso, que quando se joga um clássico, é muito importante, é muito gostoso de se jogar, é campo cheio, é a torcida vibrando, é o outro time de todas as maneiras joga e deixa você jogar. Respeito com o adversário, mesmo se o Corinthians poupar jogadores de olho na Libertadores. A equipe que vier vai ser o Corinthians que vai estar jogando, vão estar vestindo a camisa do Corinthians, assim como nós estaremos vestindo a camisa do Santos. Então a gente não tem que pensar quem vai jogar, nós temos que pensar que a dificuldade vai existir, e vai existir uma dificuldade muito forte porque nós vamos enfrentar o Corinthians.
Marcos Assunção, muito solicitado na semana. Mesmo com o retorno de Neymar, o Santos que precisa vencer, essa história de Muricy, sai, não sai, ele é o personagem. Mas o clássico para ele está acima de tudo. E aí vem aquela história, é mais gostoso ganhar clássico, é mais gostoso vencer o Corinthians. Ele fala da responsabilidade que é enfrentar esse que é o maior rival do time da Vila. Clássico gostoso de se jogar. São duas grandes equipes, agora aqui no Santos. A vontade é grande de que chegue logo o jogo e comece, porque igual eu te falei, a tensão já está desde agora, já estivemos toda semana nos preparando para esse jogo, para que possa chegar logo o jogo e a gente possa fazer as coisas tudo certinha, toda direita, possamos desempenhar tudo o que nós treinamos durante a semana, as coisas possam acontecer durante o jogo, é isso que eu quero. É o Marcos Assunção do detalhe da bola parada. Se ganha muitos jogos com a bola parada. Então, espero que eu possa estar com o pé calibrado. A partir de amanhã eu vou treinar um pouquinho mais, até inchar a perna, porque é um jogo dessa maneira, que se vence muitas vezes numa bola parada, numa jogada individual, enfim. É um clássico, cara. Atenção, Corinthians, não é só de bola parada que vive Assunção. Aos quase 37 anos de idade, cheio de experiência e vontade de jogar, que não falta. A minha dedicação é sempre igual, jogando ou não jogando. Ele aí me conhece mais tempo, sabe que eu vou estar sempre treinando igual aos meus companheiros. A partir do momento que eu não puder mais treinar muitas vezes junto e fazer tudo que meus companheiros fizerem, é hora de parar. É um jogador importante para se ter no elenco. Essa coisa de titular ou reserva, na minha cabeça, não tem. Ele vai fazer parte do elenco do Santos sempre, vai ser importante sempre. O Corinthians deverá jogar com o time reserva. Isso faz com que o Santos tenha um favoritismo considerável. O Corinthians é sempre favorito contra qualquer adversário, é o melhor time do Brasil. Poderia engrossar por encontrar o Neymar pela frente, mas com o time reserva passa o Santos a ter favoritismo, embora a situação esteja agitada por lá pelos resultados que não estão saindo no time santista. Mas o Marcos Assunção pode ajudar sim nessa situação e a bola parada pode ser uma arma importante. Sem dúvida alguma, Flávio. O que me causa espanto é essa história da possível demissão. Está circulando essa conversa de que o Muricy pode ser demitido em caso de tropeço diante do Corinthians. Seria uma burrice gigantesca. Pois é. Não creio que o Santos, com as pessoas que eu vejo lá, né, na direção, demonstram muita inteligência que eles fizessem uma burrice dessa. Seria uma burrice total. Em relação ao Corinthians, apesar de ser o time reserva, entre aspas, é um time ainda que tem muita qualidade. O time reserva deve ter Emerson, deve ter Douglas, deve ter Jorge Henrique, Edenilson. Enfim, ainda assim é um time muito forte. E o Santos passa a ter um leve favoritismo, mas não significa que são 3 pontos garantidos, não. Deve ter trabalho. Essa semana, pelo menos até agora, foi perfeita para os times brasileiros que estão na disputa da Copa Libertadores da América. O Atlético Mineiro, com 2 vitórias em 2 jogos, foi recebido com festa pela torcida no aeroporto de Confins. Confira. Depois da excelente vitória do Atlético Mineiro sobre o Arsenal de Sarandi por 5-2, os jogadores atleticanos foram recebidos com muita festa pela torcida no desembarque da equipe no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cuca, Bernard e Diego Tardelli, que marcou o primeiro gol nesse retorno ao futebol brasileiro, foram os mais assediados pela torcida. Tem um gosto especial, né, por ser na Libertadores, mas mais feliz ainda pela vitória, pelo jogo bonito que a gente fez, então todo mundo está de parabéns. Feliz, mais feliz ainda pela vitória, foi o coletivo e tudo que a gente fez hoje dentro do jogo, nesse primeiro jogo fora de casa. Ô Flávio, um dia antes do jogo com o Arsenal, eu dizia aqui no Gazeta Esportiva que a gente fala muito do Corinthians, fala muito do Fluminense, até do São Paulo e meio que deixa de lado o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro já, apesar de início de temporada, quando se espera um time com um pouco mais de problema para encaixar o jogo, ganhou bem do São Paulo, ganhou bem, tipo, não um placar elástico, mas jogando bem. E contra o Arsenal na Argentina, sobrou em campo. Sobrou em campo, fez 5-2, poderia ter feito 6, 7. Eu considero o Atlético uma das forças dessa Libertadores e é candidato ao título, sim.
Até porque o Arsenal, ele ganhou o campeonato argentino recentemente. É um time competitivo, não é um grande time, mas o Atlético sobrou. E aquela entrada no Ronaldinho Gaúcho não ter acontecido nada é brincadeira, hein? Primeiro, não ter acontecido nada com ele fisicamente, foi uma entrada criminosa. E nada com o jogador. Realmente, às vezes, os árbitros têm uma certa dificuldade de enxergar coisas óbvias. Assine NET Combo HD e leve a maior e mais premiada banda larga do Brasil. Além de TV por assinatura com imagem em alta definição e telefone fixo econômico de verdade. Ligue agora para 4004-4900. 4004-4900 e assine 10 mega por R$ 29,80 por mês no NET Combo HD por 5 meses. E ainda leva Wi-Fi gratuitamente. Isso mesmo, Wi-Fi grátis. Então, se você quer banda larga com provedor de acesso e Wi-Fi grátis, o melhor conteúdo em alta definição da TV por assinatura e o telefone fixo que você fala até de graça, não perca tempo. Ligue para 4004-4900 e assine 10 mega por R$ 29,80 por mês no NET Combo HD por 5 meses. Detalhe, vou repetir, leva o Wi-Fi grátis, isso mesmo, 10 mega por R$ 29,80 mais Wi-Fi grátis. Para os nets, é agora. Daqui a pouco tem São Paulo e The Strongest no Morumbi. Ainda sem pontuar na Libertadores, o tricolor precisa vencer para não deixar o líder Atlético Mineiro abrir muita vantagem na ponta da tabela. Por isso, Ney Franco colocará o time no ataque. Osmar Garrafa conversou com exclusividade com o treinador são paulino. O São Paulo, logo mais à noite no estádio do Morumbi, Michele faz sua segunda partida pela Copa Libertadores da América. Na estreia, como é sabido, perdeu para o Galo Mineiro. O Galo já tem 2 vitórias na competição. O técnico Ney Franco é o nosso convidado no Gazeta Esportiva. E hoje é aquele lema, vencer ou vencer, não tem outro resultado, né, Ney? Esse é o grande objetivo nosso no jogo. Em cima disso, dessa necessidade, nós estamos colocando uma equipe, eu acho, como se deve jogar, principalmente esses jogos na Libertadores no Morumbi, com a equipe com 3 atacantes. Além de ter 3 atacantes com a proposta de marcação, né, uma marcação alta no campo do adversário. E pelos treinamentos da semana, pelo ambiente, pelo desejo dos atletas, eu acho que a gente tem tudo para fazer mais um bom jogo dentro da Libertadores. E que você pode passar sobre o adversário, o Strongest? Olha, é uma equipe que vem com a proposta defensiva, vamos fazer 2 linhas de 4 para impedir essa entrada nossa, principalmente pelo meio, e vão explorar o contra-ataque. Tem no volante Chumaceiro, um jogador que sabe chegar no ataque, puxar um contra-ataque e o chute a longa distância. 2 laterais que apoiam muito bem, então a gente também tem que ter a competência para fechar o corredor desses 2 laterais. E acho que é uma equipe que requer esse tipo de cuidado, mas aqui tem que prevalecer, né, a nossa força e principalmente o talento dos nossos jogadores. No Campeonato Paulista você tem dado oportunidade para o Ganso jogar os 90 minutos ou pelo menos começar a partida. Para o jogo da Libertadores o Ganso volta para o banco. Por que dessa definição? Não, a gente está disputando a Copa Libertadores com uma formação diferente do Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista, em alguns momentos, a gente está fazendo alguns jogos no 4-4-2 e na Copa Libertadores a gente está praticamente jogando no 4-3-3. E quando você joga no 4-3-3, você tem que optar por um meia. E nos 3 jogos da Libertadores, e principalmente nesse agora, eu estou optando pelo Jadson. Tá certo, obrigado, boa partida logo mais, Ney. Um abraço, prazer falar com vocês. Tá certo, aí portanto, Michele, a presença do técnico Ney Franco, o Toló está mantido na zaga, o Denilson retorna ao meio campo e o Aloísio entra como novidade no lugar de Paulo Henrique Ganso. Logo mais, 9h30 da noite no estádio do Morumbi, São Paulo e Strongest pela Copa Libertadores da América. Bom, São Paulo favorito, claro, a gente sabe que o futebol boliviano não é lá essas coisas e não vive um bom momento. Vídeo que aconteceu recentemente com o Bolívar e o próprio San José, aquele jogo tétrico, mostrou muito pouco futebol, apesar do empate contra o Corinthians. Tudo leva a crer que o São Paulo ganha o jogo, ganha bem, mas não pode facilitar. E está certo, o Ney tem que colocar a formação de maior confiança, o jeito que ele mais gosta de ver a equipe jogar, portanto, certinho. É isso que tem que ser feito, um meia só e o time no ataque. O problema do Ney Franco mesmo é acertar o time. Desde que saiu o Lucas, né? Ele ficou com um lado do campo meio manco, não conseguiu, testou de tudo. Me parece realmente que o Aloísio é a melhor opção. Sobre o favoritismo de São Paulo contra o Strongest, é indiscutível.
Daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, o Palmeiras encara o Libertad no Paraguai e os principais reforços do Verdão para a partida devem ficar no banco. O meia Valdívia chegou a atuar no confronto do último domingo, mas ainda não estará entre os titulares. Novidade é o atacante Kleber, emprestado do Porto e que poderá fazer a estreia com a camisa do Verdão esta noite. Ontem ele disse estar pronto para jogar pelo menos 25 minutos em alto nível. Além deles, Maicon Leite é outro que se recuperou de lesão e está entre os relacionados para a partida. Se depender do retrospecto contra times paraguaios, o Verdão está em vantagem esta noite. Olha que felicidade. Em 23 jogos, foram 11 vitórias, 9 empates e só 3 derrotas. A história do confronto entre Palmeiras e Libertad é antiga. A primeira vez que eles se encontraram foi em 1938. Celso, você lembra? Bom, acho que você não era nascido, né? O Flávio lembra. O Palmeiras consegue vencer o Libertad hoje, Flávio? Ou o empate já é um bom resultado? Como eu poderia esquecer, Michele? Em 1938 estávamos juntos, de mãos dadas na arquibancada. Você sonhava em fazer jornalismo e tal. Ai, que louco, 38, eu nem nasci. Já em 38? Já em 38. Só você, né? Já em 38. Caramba. Sobre o Palmeiras, apesar do retrospecto fantástico e tal, a realidade hoje, o Libertad é um bom time. O Palmeiras vai ter muitas dificuldades. Com o futebol solidário que tem apresentado, aguerrido, se voltar com o empate de lá já é um bom resultado. Olha, numa dessas, fechadinho, o contra-ataque pode dar alguma coisa. E tem que colocar mesmo o Valdívia no banco. Tá. O time está com moral, está ganhando personalidade, time limitado, mas tem que partir com as suas limitações, com a sua pegada. Não adianta, de repente, querer botar o Valdívia que daqui a pouquinho não dá para contar muito com ele. Esse Kleber é muito interessante, é um jogador realmente que pode fazer uma boa performance no time do Palmeiras. Hora de ver os gols pela Libertadores nesta quarta-feira. Destaque para o Boca Juniors do Celso Caridoso, que venceu fora de casa e se recuperou da derrota no primeiro jogo em plena La Bombonera. Em Guayaquil, o ex-corintiano Martínez fez 1-0 aos 13 minutos do segundo tempo. Boca Juniors 1, Barcelona 0. Pérez, aos 17, ampliou a vantagem do time argentino, 2-0. Arrojo diminuiu para o Barcelona já nos acréscimos da partida. Final, Barcelona 1, Boca Juniors 2. Deportes Iquique e Emelec do Equador. Sebastián Herreros fez 1-0 aos 15 minutos. Ainda no primeiro tempo, aos 22, Manuel Villalobos definiu o placar. Deportes Iquique 2, Emelec 0. Que ninguém se iluda. O Boca começou mal, não sei o que, esse vai. E com o Bianchi, então, muito cuidado. Esse é o grande rival, de novo, do futebol brasileiro. Pelo Grupo 8, a mística está mantida. Até agora, só os visitantes venceram nessa chave que tem os brasileiros Fluminense e Grêmio. Ontem, o tricolor carioca foi ao Chile e derrotou o Huachipato, atual campeão local. Veja os gols da virada do Flu. No Chile, Brian Rodrigues abriu o placar no primeiro tempo, aos 45 minutos, 1-0 o Huachipato. Wellington Nem, aos 21 minutos, deixou o jogo empatado, 1-1. 10 minutos mais tarde, aos 31, Wagner garantiu a virada do tricolor carioca. Final, Huachipato 1, Fluminense 2. Bom, sobre a vitória do Fluminense, o Fluminense conseguiu uma vitória de virada, o Huachipato estava mandando no jogo. No primeiro tempo, o Fluminense ainda perdeu um gol incrível, uma chance enorme de empatar. Né? Exatamente. E no segundo tempo, acabou prevalecendo o melhor time do Fluminense. Curioso nesse grupo, Flávio, porque ninguém venceu em casa. As vitórias do grupo, todas foram conquistadas fora de casa. De repente, o Grêmio que vai encarar o Caracas fora pode ser uma boa, né? O Huachipato mostrou bom futebol contra o Grêmio. Em Grêmio, ganhou o jogo. E também tem jogado bom futebol. Só que é uma equipe que carece de mais malandragem. Deve dar Fluminense e Grêmio nessa chave. Gente, com essas chuvas e raios que estão castigando quase o Brasil todo, eu quero fazer um alerta importante para você e para sua família. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso e, mais do que nunca, é muito importante que a instalação elétrica da sua casa esteja em ordem e bem protegida. E para isso, a dica é:
use dispositivos de proteção DRs, DPS e disjuntores Alumbra. Eles protegem a sua casa e os seus equipamentos contra sobrecargas de energia, distúrbios e panes elétricas. Você não vai ter dor de cabeça e vai proteger tudo na sua casa ou na sua empresa, os seus computadores, as TVs, o som, enfim. Veja o que a Alumbra tem para você. Você que precisa de materiais elétricos, pense em Alumbra, uma das principais marcas do país. A Alumbra oferece variedade, tecnologia, design e opções de cores. São 9 linhas de interruptores e tomadas, dispositivos de proteção, disjuntores ALBR, DR, DPS, além de canaletas, centros de distribuição, fitas isolantes e muito mais. Procurando variedade e qualidade, a sua melhor opção em materiais elétricos é a Alumbra. Gente, a segurança da sua família é fundamental. Faça a manutenção da sua instalação elétrica periodicamente. Use sempre dispositivos de proteção Alumbra. Proteja-se. Disjuntores, DRs e DPS Alumbra. Essa é a marca da sua segurança. E aqui, ó, um protetor contra surto DPS. Não tem raio, não tem trovão. Se tem Alumbra, a gente está tranquilo. No Pacaembu vazio, ou melhor, quase vazio, já que 4 torcedores conseguiram assistir a partida, o Corinthians venceu a primeira na Libertadores 2013. Venceu bonito, né? A nova dupla de ataque funcionou e marcou os gols da vitória do Timão. Estádio do Pacaembu vazio, logo aos 10 minutos após cobrança de escanteio, Paulo Guerreiro abriu o placar. 1 para o Corinthians, 0 para o Milionários. No comecinho do segundo tempo, Alexandre Pato, aos 3 minutos, definiu o placar. Corinthians 2-0. Depois da primeira vitória na Libertadores 2013, o Corinthians reapresentou agora à tarde, já pensando no clássico com o Santos no final de semana. Felipe Esboril tem as novidades do Timão. A vitória de ontem no vazio Pacaembu não serviu só para o Corinthians somar mais 3 pontos na tabela de classificação do Grupo 5 da Libertadores. Já são 16 jogos sem perder no torneio internacional. Claro que juntando as partidas do ano passado. Mas se vencer na próxima quarta-feira o Tijuana, o Timão quebra um tabu que dura desde a década de 60, quando o Sporting Cristal do Peru ficou justamente 17 jogos sem perder. Mas antes disso, a equipe do Corinthians se preocupa com os 4 torcedores que entraram no Pacaembu na noite de quarta-feira. Eles conseguiram uma liminar e puderam assistir a partida normalmente. Na manhã desta sexta-feira, a Comebol, depois de receber os relatórios da partida, vai se pronunciar. Eu não sei o que vai acontecer, né? Mas acho que o corintiano é louco e sempre vai querer torcer por nós, né? Então, não sei o que vai acontecer agora com a Comebol. Eu acho que, espero que não seja punido. Mas isso já resolve a dirigência do Corinthians. Eu não sei o que falar agora, né? Não podemos esquecer que a equipe comandada pelo pensador Tite, que já está preocupado porque tem o Santos pela frente no Campeonato Paulista, ainda não tem uma definição sobre os 11 escolhidos. É certo que o treinador aprovou o desempenho de Alexandre Pato e Renato Augusto na Libertadores, mas é provável que alguns titulares sejam poupados no final de semana. Bom, o Felipe Esboril, que acompanhou o Corinthians, nos informou agora há pouco que o delegado da Comebol, que esteve presente ontem no estádio do Pacaembu e presenciou todo o processo da entrada dos 4 torcedores por força de uma liminar, vai dar uma coletiva amanhã na sede da Comebol, em Assunção, no Paraguai, para revelar se o Corinthians vai ou não receber outra punição em decorrência da presença de 4 torcedores, uma vez que, por determinação da Comebol, o Corinthians deveria jogar ontem contra o Milionários da Colômbia com portões fechados. Portanto, o risco de uma punição existe, Flávio. E a culpa é do Corinthians? Mas aí é que está. Tudo tem limite. O Corinthians fez o que pôde. Existe uma lei brasileira que o delegado deve muito ter acima, presenciado isso. Está muito acima de qualquer Comebol da vida, esses órgãozinhos sem vergonhas. Não foi uma esculhambação, não entraram 10, 15, 20 mil pessoas. Entraram 4 pessoas em cima da lei brasileira, que é muito mais importante do que essa porcaria de Comebol. Então tudo tem limite. Se houver alguma punição, aí está na hora do Corinthians enfiar o pé. E mete o pé no peito dos caras.
A Conmebol não merece todo esse respeito, ela não merece respeito nenhum. Pela primeira vez ela está começando a tomar alguma atitude. Se você levantar um pouquinho da poeira da Conmebol, que sai de sujeira, então não está com essa moral toda também. O Corinthians fez o que foi possível e colocou tinha 4 pessoas lá que não foi possível impedir. Ponto, morreu. Cumpriu a pena que lhe foi dada com toda a justiça, como tem que manter nos 2 próximos jogos. Daí para frente já vira palhaçada. E aí eu sou mais Corinthians, ele é muito maior que a Conmebol. E resultado final da nossa enquete, o Corinthians corre risco de ser punido pela entrada de torcedores no jogo contra o Milionários, esses 4 torcedores? Sim, 57% dos votos, o que não seria justo, convenhamos, né? O programa de hoje fica por aqui, mais esportes a seguir no Jornal da Gazeta e amanhã o Super Esporte e às 6 da tarde aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Tchau. Até já. Abraço, até amanhã. As emoções do futebol e as notícias do esporte, você confere no Mesa Redonda. Neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento